Quer aprender a criar gráficos em linha ou em célula que vão aumentar exponencialmente a velocidade na qual você interpreta e compreende as informações existentes nas planilhas? Não acredita? Eu também não, mas estou curioso. Então deixa o play rodando, pega a sua planilha e vem comigo que a gente vai fazer isso agora. Você também quer aprender a construir um gráfico de progressão como esse aqui que eu tenho de exemplo, do zero? Então separa já a sua planilha, deixa ela ativa que a gente vai fazer um passo a passo onde você vai tirar todas as suas principais dúvidas para já deixar o seu pronto e na próxima exibição, na próxima reunião, no próximo relatório que você precisar apresentar, já vai estar disponível e você vai saber como fazer sem precisar correr atrás de manual, de aulas de última hora. Você não vai precisar se preocupar com isso, porque aqui vai ficar bem claro como você começa com o seu gráfico em linha, seu Sparkline, seus mini gráficos. Vamos criar então aqui um do zero. Eu vou importar os meus dados fictícios. Então vamos lá, acabei de importar os meus dados dos últimos 3 anos para alguns países utilizando um sistema de comparação como se fosse um sistema de pontuação, vamos dizer assim. Então, alguns países estão com pontuações melhores em alguns anos e outros estão com pontuações maiores. Nós temos aqui no total são 10 países e ao longo da construção da nossa planilha, nós vamos formatando cada etapa. Primeiro Sparkline, o primeiro mini gráfico que eu quero apresentar para vocês é o gráfico em linha, que ele é por padrão exibido caso você não realize nenhum tipo de formatação. Vou te mostrar aqui como é que funciona isso na prática. Para começar todas as fórmulas nas suas planilhas, sempre com o sinal de igual. Igual, Sparkline, parênteses. Quais são os dados que você quer comparar ou fazer o gráfico de forma dinâmica? No meu caso, eu quero os 3 anos de referência do meu país, México. A princípio, eu não vou fazer nenhuma formatação adicional, porque, como eu falei para vocês, o gráfico padrão do Sparkline é o gráfico em linha. Então, se eu pressionar Enter, como eu já selecionei a informação de origem, ele automaticamente vai gerar um gráfico baseado nesses dados, onde eu tinha um ponto aqui em 1230, eu tive uma queda para 900 e depois passei um pouco até chegar em 1300 e 2018. Se eu replicar esse mesmo conteúdo para as minhas demais células, você vai observar que ele vai seguir o mesmo padrão baseado nas informações que você tem de pontuação. Aqui no meu caso, são indicadores de performance desses países ao longo de 3 anos. Então, ela veio de 1000, no caso a Alemanha veio de 1025, passou para 1500 e teve uma leve queda em 2018 para 1430. Holanda começou em 925, teve uma progressão para 1200, esse daqui foi contínuo, hein? Foi progressão contínua. Saiu de 925, foi para 1200 e depois 1400. E assim você consegue ter visualmente uma resposta de qual foi o seu melhor ano, se qual país está progredindo, qual país teve queda, qual recurso, evento, funcionário, dependendo da sua planilha e o que você está comparando, o que você está analisando. Para servir como um complemento do seu monitor de performance, vou incluir aqui um outro gráfico Sparkline, que é o gráfico de barra. Esse gráfico de barra, ele vai seguir a mesma essência da primeira fórmula que a gente realizou aqui. Igual Sparkline, parênteses, quem são os dados que você quer gerar o seu mini gráfico, ponto e vírgula, e aqui que vem a diferença para o nosso primeiro exemplo. Foi utilizado com um gráfico de linha.
e por padrão não precisa de nenhuma atribuição. Se você quer utilizar mais parâmetros, mais configurações, você tem aqui um exemplo logo abaixo que vai mostrar para você como você deve definir as atribuições do seu mini gráfico. Então eu abro parênteses, chart type, sempre entre aspas duplas, nunca se esqueça disso, que senão você vai ter um retorno de erro. Abre aspas. No meu caso, eu vou fazer um gráfico de barra, ponto e vírgula. E aqui eu vou definir quais serão as cores do meu mini gráfico. Para você ter uma noção de como é que vai ficar o resultado primeiro, depois eu faço a configuração, vou te mostrar aqui qual é a cara dele. Essa daqui é a definição do gráfico de barra numa cor padrão definida pelo próprio Google Sheets. Então, proporcionalmente, você consegue observar que o tamanho dos seus retângulos em laranja são maiores do que o seu retângulo em azul. Aqui nesse caso, o retângulo laranja significa a primeira posição, 2016. A do meio em azul representa 2017 e a terceira 2018. Só que eu não quero trabalhar com essas cores. Não é o padrão que eu tenho na minha empresa, não é o padrão que eu costumo apresentar nos meus relatórios ou exibir para clientes. Então, eu mesmo definirei qual que é o meu padrão de cores. Para fazer isso, eu utilizo color, aspas, barra invertida, abre aspas, e qual é a cor que você quer utilizar. No meu caso, usarei o preto como minha primeira cor e color 2. Venho com a barra novamente e informo que eu quero o amarelo, yellow, perfeito. Aqui está com uma cor mais agradável. Quando eu replico, você também consegue observar que ele complementa, de certa forma, o primeiro gráfico que você tinha, o primeiro mini gráfico. Eu tenho uma proporção onde dá para perceber que esse daqui é maior do que esse tamanho da minha primeira posição. Visualmente você consegue identificar, tornando seu trabalho muito mais fácil do que apenas interpretar números. Você também tem os seus mini gráficos para te ajudar a trazer essa informação e ficar muito mais claro. Terceiro modelo que você tem de Sparkline, você pode utilizar também colunas. Então vamos lá para as colunas. Como é que eu começo? Mesmo sistema, Sparkline, abre parênteses. Quem serão os meus dados de comparação? São os 3 anos do México, que depois eu vou replicar para os demais países. E para definir qual será o tipo de gráfico que eu vou usar, eu abro chaves, seguindo o modelo que eu tenho de exemplo aqui. Abre chaves, informo qual que é o tipo de gráfico, entre aspas, que eu irei trabalhar, que é o chart type, barra invertida, ponto e vírgula. Qual que será a cor das minhas barras intermediárias? Você já vai compreender o que são essas barras intermediárias. Color, barra, green. Me perguntar, mas tem que escrever tudo em maiúsculo? Só funciona em maiúsculo? Não, negativo. Você pode usar tanto no formato de caixa alta, letras maiúsculas, quanto, aqui no exemplo, letras minúsculas. Em qualquer um deles, você vai conseguir passar a sua instrução para a sua planilha. No caso, estamos trabalhando com o Google Sheets. Low color, entre aspas, low color, que significa aquela barra com menor valor dentre todos os que eu tenho em comparação. Barra invertida, qual vai ser essa barra com o menor valor? Vermelho. Right color, que é o meu maior valor dentre todas as minhas barras. Fecha aspas, barra invertida, e qual que será essa cor que você vai trabalhar? Neste caso, eu vou utilizar orange. Fecho chaves e fecho o parênteses. O resultado. Então aqui é extremamente claro de você entender quem que é o maior valor, quem é o maior valor, quem que é o seu menor valor e quem que é o seu valor intermediário. Lembra que eu falei para você que você tem um valor que
representa a sua extremidade inferior, a sua extremidade superior, e aqui todos os que vêm no meio virão com a cor green. Se eu replicar isso para as demais, ele vai deixar tudo muito mais claro. Então aqui, eu não sei se esse amarelo é maior do que esse preto. Aqui você tem certeza. Por quê? Quando você configurou, o right color é orange, ou seja, a sua maior barra, seu maior valor tem que vir na cor laranja. Se a cor laranja é maior, então o meio que representa a sua barra amarela. Você ampliando já a visão, você consegue estender isso para qualquer tipo de configuração que você desejar. Cores, tamanhos, eu quero trabalhar com colunas maiores para visualizar, eu consigo fazer. Quero trabalhar com colunas de tamanho mais amplo para poder enxergar maior, consigo fazer também. Você é que define todos os detalhes. Entretanto, de bônus, eu vou gerar mais um modelo de Sparkline que você consegue trabalhar, que é o Win-Loss. Esse sistema de Win-Loss, traduzindo, seria ganho-perda. Ou seja, de forma bem breve, é como um cara ou coroa. Ele vai mostrar para você quem é o maior e quem é o menor, quem ganhou e quem perdeu. Para fazer esse sistema de Win-Loss, para não ter que digitar tudo de novo, eu só vou copiar a minha estrutura do Sparkline e vou colar aqui. Chart Type eu altero, porque não será column, será nós. Com vocês, e a minha cor intermediária Win-Loss será green, ponto e vírgula. A minha low color será vermelho e a minha aspas, senão vai dar erro, a minha maior cor high color será azul. Chaves e fecho parênteses. Vamos ver qual é o resultado? Bem direto e prático. Aqui você tem que o seu valor intermediário foi a sua perda e o seu valor final, o seu último valor 2018 aqui, 2016, 2017, 2018 foi o maior. Então você perdeu nessa posição e você ganhou nessa posição. Se você tivesse números, ele ia te mostrar o cara ou coroa, o maior, o menor, a ganha e a perda direto. Agora você já pode replicar para os seus demais valores.